Salve, salve nação, saudações rubro-negras! É hoje Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, grande jogo da rodada da Copa do Brasil, cara, que jogo gigante, que jogo, meus amigos e amigas, eu estou aqui arrepiado, cara, só de pensar o que será que vai acontecer hoje à noite no Allianz Parque. Flamengo já tem a vantagem de 2 gols, fez o dever de casa no primeiro jogo. E agora vamos enfrentar o Palmeiras dentro do Allianz Parque. E aí, tá preparado? Tá emocionado? Tá nervoso? Tá arrepiado? Cara, eu tô arrepiado aqui porque o bicho vai pegar hoje, hein? Promessa de jogão. Separei para vocês aqui 4 cortes, 4 programas. Assista o vídeo até o final, tá repleto de novidades, tem muitas informações e análises para você do que será hoje entre Palmeiras e Flamengo, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil e Placar TV, link na descrição, galera. Vamos lá para este vídeo aqui que tá topíssimo. Vamos lá, simbora. E o De La Cruz tá fora, Pedro. O De La Cruz tá fora. Mas tem quem? Fala de novo, Gerson. Vai ter time do outro lado então, né? Ah, porque do jeito que você puxou o papo ali... Não, calma, tudo aqui tem um roteiro, tem um plano. Agora, 1h20. Lê aí pra gente do que o... O atleta De La Cruz não foi relacionado para a partida contra o Palmeiras. O uruguaio segue em tratamento do trauma no joelho direito. O Zé lembrou aqui, foi uma pancada. E aí foi publicado. Já vinha complicado, né? Você lembra que o Tite sacou ele do jogo do outro final de semana pra poupar, mata-mata. Teve um segundo tempo muito bom. Esse é box to box. Ele é o Bubu que fala, né? Corre o campo inteiro. Isso. Box to box. Mas como ele tem essa pegada da Premier League, ele fala box to box. A questão é a seguinte, Edu. Achei muito interessante você pautado pelo nosso querido Marcel, né? O Chita Verde, Felipe Anderson, como vai fazer, como é que vai resolver. Particularmente, se o Flamengo entrar em campo da forma que entrou contra o Maracanã, contra o Palmeiras no Maracanã, no jogo de ida, tiver uma postura minimamente competitiva, o negócio fica muito embaçado pro Palmeiras. Muito embaçado. Ah, não tem o De La Cruz, mas tem o Gerson. O jogo do Palmeiras, o jogo do Flamengo hoje passa muito pelo que o Gerson faz, como o Gerson joga e como a Nath lembrou bem, que a gente falava. É entender que ele vai entrar por ali. O Flamengo com um homem a mais no meio de campo, que o Palmeiras não consegue fazer nos últimos tempos, e já foi assim complicado no primeiro tempo contra o Inter. De conter o adversário, de segurar, de se organizar defensivamente, o bote errado, a compensação que não é bem feita, sabe, correndo para trás errado. É muito difícil você pensar como vai ser com a bola. Pensa primeiro sem a bola, porque tem um time do outro lado que está jogando muito bem. Ah, tá faltando alguém para finalizar no Palmeiras. Algo que não falta no Flamengo, ainda mais com a qualidade que o Pedro vem apresentando esse ano. Então, acho que o jogo ele passa primeiro pelo Flamengo, Edu, sinceramente. Primeiro pelo Flamengo. O Flamengo entrando em campo, como entrou no último meio de semana, e acho que tudo indica que a abordagem do jogo vai ser diferente em Copa. O Flamengo que poupa jogador, o Pedro força cartão, aí no Brasileiro não entra com o pé embaixo, aí aquele jogo contra o São Paulo que o Bubu acompanhou com atenção, né? É o Flamengo que vai praticamente reserva, porque o foco está todo aqui. Então, o comportamento do Flamengo no jogo contra o Palmeiras tende a ser diferente. Esse Flamengo, na ponta dos cachos, competitivo em mata-mata contra o Palmeiras, independentemente de ser dentro do Allianz, é um Flamengo hoje mais pronto para esse tipo de jogo do Palmeiras. A fase do Palmeiras não é boa. Na semana passada ainda até ponderei aqui, falei, o Abel deve ter alguma coisa, o comportamento vai mudar no mata-mata. Ele não mudou nada. Mudou minimamente no jogo contra o Inter, na metade final ali, tentou alguma coisa com bola, mas o Inter não é o Flamengo, é bom lembrar. Então, antes de qualquer coisa, de pensar se você está ansioso, não dorme, por causa do Flaco, o Flaco Rony, o Felipe Anderson vai jogar de esquilado, tem o Flamengo. Perdeu o De La Cruz, mas a má notícia é que, para o torcedor do Palmeiras, é que não tem De La Cruz, mas tem outros. Quem você escalaria, Nath? Quem escalaria? Poxa, tem opções boas ali, né? Pra jogar do lado do Gerson? Não sei, pode ser o Léo, né? Ele fez aquela função ali do lado. Você tem o Alan, que está sendo contestado. Alan não. Pelo amor de Deus. Alguns jogos. Uma coisa é fato. Ninguém vai ter a característica do De La Cruz. Não, tá louco. A entrega também se tivesse, tá... A entrega que ele tem técnica de conseguir, na recomposição, achar um passe, achar uma quebra de linha ali com... Física até, Nath. Exatamente. O segundo gol do Flamengo contra o Palmeiras, desculpa até, que o erro de passe do Gustavo Gomes, né? Ele dá no pé do Pedro. O De La Cruz, metade final do jogo, ele larga atrás do Richard Rios, se não me engano, que está aqui do lado dele,
chega na frente e faz o passe. E acha o Luiz Araújo. Então, assim, também tem muito de... O Bubu fala, né? Intensidade. E tem uma leitura de posicionamento em campo, o quanto ele... Aí, assim, é a questão da experiência do cara que já tem uma certa rodagem no futebol e que entende como tem que correr, para onde tem que correr, como tem que se posicionar. Ele, obviamente, não custou o que custou ao Flamengo porque joga mais ou menos. Ele joga muito. Se a gente for pensar em troca de qualidade por qualidade, não tem. É o Bubu ali do time do Tite, né? Mas há uma questão ali de uma recomposição um pouco mais ali para ajudar defensivamente do que propriamente para te propor alguma coisa na criação, mas na recomposição. Ô, Bubu, Gabigol no Allianz Parque. Essa é a manchete. E eu tenho uma boa notícia para o rubro-negro e uma má notícia para o Palmeiras. Como assim? Mas o rubro-negro não quer que se abrace muito, não. Se der bom para o Palmeiras esse jogo, vai para os pênaltis. Não, e aí você sabe qual é o calcanhar de Aquiles do Palmeiras do Abel. São 8 disputas com ele, 7 derrotas. Então, assim, o Palmeiras é péssimo em disputa de pênaltis. Então, o Palmeiras faz um grande jogo, consegue uma virada, se matou... O Flamengo não tá tão bem, não sei o quê. Palmeiras faz 2-0, 3-1 ou 4-2, como foi lá em 99, vai para os pênaltis. E aí você tem a carta, super trunfo, Gabigol. Os maiores batedores de pênaltis desse país. Então, assim, o Gabigol, eu acho que pode ser decisivo nesse jogo, no segundo tempo, ou definindo o jogo, no tempo normal, ou quem sabe, na hipótese de ter uma disputa de pênaltis. 3 opções, hein? Lembra a final da Copa do Brasil? Lembro. Corinthians e Flamengo? Corinthians ia ser campeão lá. O Fagner já isolou a bola. E aí o Gabigol não só fez o gol, como ele levantou a nação junto com ele. Maraca levantou. Quem você e abraça ali... amanhã? O Palmeiras ou o Flamengo? Não, Flamengo. Tô abraçando. Sou talismã da nação, né? Flamengo. Sou talismã da nação. 2-0 já? Nesse momento, né? Nesse momento eu não posso. Olha o hino do Flamengo aí. Dá uma virada histórica. Grande homenagem ao Adílio. Eu repito aqui o que eu postei nas mídias sociais. Eu sou Adílio. influenciador. Você o quê? Pra mim, o meio-campo do Flamengo sempre será Andrade, Adílio e Zico. E às vezes eu sinto, quando você faz os seus comentários dos jogos, Devagar aí. como se fosse uma consulta do jogo Búzios. Você fala, o Palmeiras vai passar nos pênaltis. Você já sabe o que vai acontecer, né? Então, porque E acerta muito, né? esse é um trauma. Acerta, ele tem um nível de acerto. E vem. Então, tem palmeirense agora que ele tá tentando ganhar um otimismo, né? Ele tá se preparando pro jogo. Puxa, que legal, vai ser histórico. Se a gente conseguir eliminar o Flamengo do Tite de virada agora, vai ser épico. Pô, o Palmeiras já virou contra o Água Santa lá atrás, já virou contra o São Quanto vai ser o Paulo. jogo? Né? Olha o tambor. 3-1 pra Amanhã é o jogo, né? Então, Então amanhã eu digo pra você. Tá, É amanhã que ainda você vai jogar O os... feeling, você tem que Isso. sentir quando tá mais perto da partida. Então amanhã você que tá por assistindo, exemplo, acompanha a gente que ele vai trazer o resultado. hoje eu acordei, hoje imaginei que o De La Cruz ia jogar. Então Entendi, hoje então já mudou. você tem que Tá com a ver. imaginação correta. Às vezes é. Entendeu? à frente. Então amanhã pode acontecer outra coisa. Hoje- Se o Estevão joga, Mas não, hoje que o Atlético tem Goianiense alguns bate, já elementos falou que que é nos influenciam. Hoje é nos Mas pênaltis. então é isso. Aí o Palmeiras se fala, cara, vai dar bom, vou mentalizar 2-0, vai pros pênaltis. Aí o Palmeiras se lembra, cara, nos pênaltis, putz. Palmeiras não tem ido bem nos pênaltis. O Everton não é um grande pegador de pênaltis. O Palmeiras perde pênalti toda hora aí Tem e que tal. fazer 3, então. Aí, cara, vou ter que fazer 3-0 no Flamengo, 4-1. Putz, aí, entendeu? Então, Pai Bubu, ele vem eu com trouxe essa hipótese que é real dos É importante pênaltis. trazer essa hipótese. Mas. E que até se for pros pênaltis, o Mengão é favorito. Anota aí. Anota aí, amanhã você vê. Deu medo agora. Amanhã ele vai dar todas o essas previsões. resultado. A gente podia fazer um especial, os melhores momentos do Bubu do ano todo, hein, Pedro? Amanhã ele vai apresentado trazer. pelo senhor. Cara, é um- Vamos acompanhar, não? Amanhã ele vai trazer os resultados de Grêmio e inclua fora Corinthians. Treinos. Ontem não treinaram, agora falando do outro lado, Everton, Cebolinha e De La Cruz. Continuam como dúvidas, essa dúvida deve ser tirada hoje. Tá aí, ó, De La Cruz e Cebolinha pelo Flamengo, aí a gente tem números dos dois, sem contar o Campeonato Carioca. São 17 jogos do Nico De La Cruz, com 2 gols, 3 assistências. Chances criadas, 41. Olha aqui. Nada muito, hein? Participação, hein? Passes para o último terço. Ele lidera esses 2 quesitos aí. O Cebolinha, 2 gols, 3 assistências, 73 dribles tentados. E é o que mais tenta driblar, né? Ele é o líder nesse quesito. E 64 ações na área rival. A característica do Cebolinha, partir para o drible. Desfalques, como o Eugênio falou, consideráveis, porque a gente está falando da
melhor versão no Flamengo tem De La Cruz e Cebolinha. São 2 jogadores cruciais na era Tite. Então, mas durante a Copa América, que não tinha o De La Cruz, e o Cebolinha ficou fora um tempo também durante a Copa América por lesão, o Flamengo fez bons jogos também. Ele tem algumas e é opções. uma época que o Lohan estava em alta. Léo Ortiz jogando, né, como um volante, muito bem também. Ele pode botar o Lohan pela direita também. Acho que não perde muito, não. Diga, professor. A coisa é certa, Luiz Araújo joga porque é aquele cara que o Tite conta para recompor ainda mais com uma vantagem grande dessa, né? O Cebolinha é o grande ganho da era Tite, né? Se a gente pensar o que era o Cebolinha para o Flamengo antes de ser treinado pelo Tite. O problema muito, exatamente, o problema é a falta de sequência. São 5 lesões já. E também a gente está falando da possibilidade de Luiz Araújo e Cebolinha, mas pode ser que um deles só não jogue. Sim. O que é uma outra condição muito melhor, né? Principalmente se esse cara for o De La Cruz, né? Eu acho que ele tem melhores opções, melhores soluções para a ausência do Cebolinha do que propriamente para o De La Cruz. Por exemplo, se você tem o Cebolinha, você pode botar o Luiz Araújo na direita, Cebolinha na esquerda, e você traz o Gerson para a base do meio campo. E o Gerson está jogando em todas as funções que ele está exercendo, está jogando demais. Qualidade que ele tem para ditar ritmo, para se apresentar, para jogar, para chegar na frente. Ele é o nome do Flamengo para mim. Apesar do Pedro ser o artilheiro, acho que o jogador que faz esse time funcionar no momento é o Gerson. A forma como ele está se sacrificando, a gente está vendo aquele Gerson versão 2019 Coringa. Marcando uma barbaridade, perdeu, pressiona, né, chamando a responsabilidade, assim. E aí o impacto também benéfico do contato diário com um grande técnico, né? De um cara que conseguiu resgatar a postura também de um Gerson competitivo. Porque o talento ele sempre teve, né? O dom ele sempre teve. E o Jorge Jesus conseguiu fazer isso com ele em 2019 e o Tite conseguindo fazer isso com o Gerson, principalmente nessa temporada. Tranquilo contra o Palmeiras? Diferença de gols nas derrotas do Flamengo desde a estreia do Tite. Tem 10 derrotas desde que assumiu o rubro-negro. 8 delas por 1 gol de diferença, uma vez por 2 gols de diferença e por 3 gols de diferença. Derrota por 2 gols, pênaltis por 3 ou mais, eliminado, isso no caso deste duelo com o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Temos a honra no Sport Center de hoje ter Paulo Calçade. Tudo bem, Calçade? Como vai? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Zupa. Uma coisa é um jogo nos pontos corridos, a outra a gente tentar entender o que é possível no mata-mata tendo uma vantagem de 2-0 no primeiro jogo. Então, assim, o mata-mata, ele sempre condiciona, se as duas partidas estão condicionadas a uma ideia, a necessidade de um time, de outro, assim, tudo, estrategicamente, você trabalha muito o mata-mata. No segundo jogo, então, é por estratégia, porque quem vem com a vantagem, quando tem empate, você elimina um jogo, é como se tivesse eliminado e tivesse só uma partida na casa desse último mandante. Mas aqui o Flamengo traz uma ótima vantagem no momento que o Palmeiras não está legal. Não é aquele Palmeiras que o torcedor palmeirense sempre confiou. Agora, o mata-mata, ele impõe uma outra situação. Está aí Brasil e Espanha para provar isso, que no mata-mata as coisas podem ser diferentes. O Brasil não era favorito e ganhou. O Palmeiras tem uma missão, sabe claramente qual é. Se vai contar com o Estevão, se ele vai para o jogo é porque ele está bem. Eu não acredito que o Abel vai colocar um jogador mais ou menos. Então, aí o Palmeiras não é que tem uma vantagem, mas melhora muito a sua condição. Vamos ver o que vem por aí. Acho que a gente vai ter muita emoção neste meio de semana com a Copa do Brasil, que vai ser legal. A gente já vai falar sobre a questão do status médico. A ausência do De La Cruz do Flamengo é a história do Estevão. Mistério, Palmeiras no modo misterioso para esse jogo. Faz parte, né? Ah, se faz. E claramente o Palmeiras está usando desse expediente. Zupa, boa noite para você. Qual o tamanho dessa missão do Palmeiras de tentar reverter o jogo com o Flamengo? É grande. Boa noite, Mota, Calçade. Boa noite, fã de esportes. É das maiores missões que o Abel Ferreira, das mais difíceis, não das mais importantes, mas das mais difíceis que o Abel Ferreira teve pela frente nesses quase 4 anos de Palmeiras. Eu digo
que não é das mais importantes, é claro que ela é importante, porque dentro da hierarquia dos campeonatos, a Copa do Brasil é o terceiro campeonato que o Palmeiras disputa, que o Flamengo disputa também. O Abel teve que preparar o Palmeiras para uma final de Libertadores contra o Flamengo, o Abel teve que preparar o Palmeiras para 2 mundiais de clubes, uma final com o Chelsea, claro, desafios maiores, mas esse que é reverter um mata-mata contra o Flamengo, um Flamengo do Tite, um técnico que mostra uma estabilidade nos seus trabalhos, defensiva principalmente, você reverter 2 gols de diferença para um Flamengo com a qualidade que tem, com o técnico que tem, com o perfil de trabalho que tem, é uma missão muito complicada. Então, assim, de um lado, dá para se apegar, embora o momento seja ruim do Palmeiras, o Abel admite isso, mas dá para se apegar no fato de que o Abel é um cara muito afeito ao jogo estratégico e ele já se mostrou capaz de encontrar soluções estratégicas em momentos bem agudos de competições. Dá para o palmeirense se apegar nisso, mas dá para o rubro-negro olhar para a tela que a gente viu aí. Embora 10 derrotas ser até bastante, né? O Tite não tem um ano de Flamengo, 10 derrotas é até mais, né? O Flamengo viveu ali alguns altos e baixos, mas por esse placar que o Palmeiras precisa, é muito raro isso acontecer. Então é uma missão bastante complicada. O Palmeiras vai ter que jogar o que ele jogou no máximo da temporada. Algo muito distante daquilo que ele vem jogando atualmente. É claro que é possível, mas é uma montanha íngreme a ser escalada. Ele tem ali uma demanda bem clara, né? E o Flamengo, sim, também é difícil o Flamengo passar um jogo sem marcar gol. Sim. E o Palmeiras não é só os gols que ele pode marcar, e sim aqueles que ele não pode tomar, porque senão amplia a vantagem do Flamengo. Então, por esse lado, é uma missão duríssima. No momento que você fala, bom, o Palmeiras tomou 2 gols do Maracanã, mas é a melhor versão do Palmeiras e tal. Bom, ele vai competir de outra forma. Não é um Palmeiras que está, nesse momento, competindo bem no Campeonato Brasileiro, levou esse problema para a Copa do Brasil também. Então, o Flamengo tem uma vantagem excepcional pelo tamanho das 2 equipes, pelo duelo que representa no futebol brasileiro. A gente olhar campeonatos brasileiros, Copas do Brasil, Libertadores da América, nesses últimos anos, tem dado Palmeiras e Flamengo. Eles vão ali dividindo, conquistando títulos. Então, é um grande duelo. Poderia ser a final da Copa do Brasil tranquilamente. Eles poderiam estar em lados opostos e aí se cruzarem, mas não é o caso. Então, um candidato vai ficar pelo caminho. O melhor time nesse momento é o Flamengo. O melhor time, eu digo, o melhor grupo de jogadores, naturalmente, é do Flamengo. Mas nem sempre o melhor grupo tem o melhor futebol, o melhor time. E essa é a característica do Palmeiras, que com o seu perfil de grupo, o seu elenco, o seu perfil de jogador, o Palmeiras conquista muito. O Palmeiras está acima daquilo que ele... Não é que ele gasta muito, mas ele tecnicamente, às vezes você olha, não dá para comparar com o Flamengo. E ele entrega muito. Então a gente não está vendo isso, por isso que o torcedor está estranhando. Mas um gigante vai ficar pelo caminho aí. E é um período para os dois muito delicado. Muito delicado. O ano pode simplesmente acabar. Por quê? O Palmeiras tem, pela Libertadores, o Botafogo. Não é nada fácil. O Flamengo tem um jogo em casa contra o Bolívar, que é o jogo para trabalhar a classificação, e o jogo da Bolívia, no dia 22 de agosto, para sobreviver. Se ele levar para a Bolívia uma necessidade como tem o Palmeiras, não vai acontecer, né? De perder no Maracanã. Na fase de grupos, goleou o time boliviano, mas ele tem uma tarefa que ele precisa de uma vantagem, porque ele tem mais um jogo contra o Palmeiras, aí pelo Brasileiro, tem clássico contra o Botafogo, é muito difícil o período de ambos. Então, muita coisa pode ficar pelo caminho nesta etapa, porque o Palmeiras sai do Flamengo e tem o Botafogo. Sim. Só que você quer moleza? Vamos falar do desfalque do Flamengo. O Flamengo tem uma boa notícia, que é o Cebolinha relacionado, né? Ele que era um possível desfalque, ainda não dá para saber se será titular ou não. De la Cruz pelo Flamengo na temporada, sem contar o estadual, 17 jogos, é o 12º no ranking do time nesse período. É importante porque ele tem essa amostragem menor do que muitos colegas de Flamengo, mas gols é o 5º com 2, assistências é o 5º com 2, chances criadas é o líder com 41, passes para o último terço também é o líder do elenco do Flamengo nesse período dele na temporada, sem contar campeonato estadual.
peso desse desfalque para o jogo contra o Palmeiras, Zupa? Ele é grande, só não é maior porque a missão do Flamengo ela é mais de manutenção do que propriamente de construção de placar, né? Então devem jogar o Eric Pulgar e o Alan como volantes. Embora o Alan no Flamengo seja muito distante e inferior, né, ao Alan que chamou a atenção no Atlético Mineiro nas temporadas anteriores, fala só de parte técnica, de jogo. A gente fala de parte física. E o De La Cruz é um claro exemplo disso. Sim. A gente falou nas últimas entrevistas, quando ele foi contra o Atlético Goianiense, que ele preservou o De La Cruz, e ele ligou o alerta. Ele falou, olha, o De La Cruz tem, em julho, quase o mesmo número de jogos que ele teve na última temporada inteira no River Plate. Eu preciso segurá-lo. Então, assim, o corpo do De La Cruz, embora a técnica dele seja muito visível e faça diferença no time do Flamengo, mas o corpo dele estranhou o futebol brasileiro. Há um impacto. E agora essa lesão o tira, pelo menos, desse jogo. É preciso esperar para ver Libertadores, que tipo de presença que ele vai ter nas próximas rodadas. Menos mal para o Flamengo, que é um jogo de manutenção, menos mal para o Flamengo, que o Gerson vive uma fase espetacular. Depois que o De La Cruz foi para a Copa América, o Gerson pegou esse meio campo do Flamengo, botou embaixo do braço e hoje é o grande nome do setor na equipe do Tite. E a Copa América não foi suave para ele, né? A Copa América ainda aumentou piorou a situação do esgotamento, porque no primeiro jogo ele começa no banco, depois o Arrascaeta sai do time e ele vai embora, no time do Bielsa. Então é um jogador que para estar bem precisa estar fisicamente ótimo. Ele não mas ele não é técnico? Não, ele é muito. Só que a parte física ela é fundamental para ele exercer esse jogo que a gente viu nos números, que é de primeiro em passes para o terço final, que é para onde o jogo é decidido, e também situações de gol. Então ele é um cara que vai abastecendo o time o tempo todo. E ele precisa fisicamente, porque ele é um ali no Flamengo ele joga como um segundo volante, né? Volante não é uma palavra que cabe bem ao futebol dele, mas ali naquela situação, depois do Pulgar, De La Cruz, aí tem Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro na formação que o Tite considera titular, mas ele é um cara que carrega e chega. Carrega e chega, olha, ele tem Arrascaeta para abastecer, Gerson, Cebolinha, uma bola diretamente para o Pedro, e nessa trajetória, geralmente ele rompe a marcação do adversário, porque ele precisa estar muito bem marcado, com um meio de campo que o adversário geralmente larga o segundo volante, é um cara que se aproxima em situação favorável. Então, assim, ele cumpre esse papel. Ele é um cara, o Flamengo batalhou muito para ter o De La Cruz. Mas demais, né? Começou e namorou, depois foi para outra temporada, conseguiu o De La Cruz e era tudo que o Flamengo queria. Era tudo que o Flamengo queria, ele está mostrando. Só que se você não tiver um mínimo de cuidado, perde jogador. Aí você perder um jogador hoje no calendário brasileiro por 15 dias, você tem time que vai perder um jogador por 5 partidas. Se você perde por 4 jogos no Campeonato Brasileiro, só no Brasileiro, é mais de 10% do campeonato. Então isso é um absurdo. Então, para evitar isso, tem que tirar. Mas o que o Tite tomou de pancada no sábado, né? As coisas que eu vi, assim, as pessoas, assim, a gente está falando de algo que não precisa de muita ciência para entender o que está passando com o De La Cruz. Não precisa. Não. Um pouquinho de bom senso, você entende. Se o Tite embarca, ele nunca vai fazer isso, né? Mas se fosse administrado o Flamengo por esse tipo de gente que acha que poupar é uma frescura, o Flamengo teria, o DM do Flamengo faltaria maca para todos esses caras, assim, porque você vai arrebentar jogador atrás de jogador. Então chega uma hora que tem que escolher. Infelizmente, o futebol brasileiro, ele te impõe isso, escolhas. E eu não acho que está errado, pelo seguinte, com o time que o Flamengo tem, na hora que ele tiver mais espaço para se dedicar ao brasileiro, agora com a Libertadores vai espaçar um pouco mais, o que acontece? Ele acelera no brasileiro e ele tem mais condição de pontuar. Se ele abandona uma Copa do Brasil ou negligencia uma Libertadores, pode acabar ali. Sim. Então você naturalmente vai deixar esse esforço para te retirar um ou outro, ou às vezes todos, no Campeonato Brasileiro. Mas não devia ter tirado todos. Gente, o Flamengo jogou na quarta-feira contra o Palmeiras, um jogo que
moeu. Os dois times saem moídos. E foi jogar no sábado. Isso não se faz. Então, é preciso ter um mínimo de consciência e conexão com o mundo do futebol para entender o que está sendo feito. Então, o Tite tinha que tirar mesmo. Tinha que tirar. Sem dúvida, Calçade. Tô contigo nessa. Eu apoiei. A gente já volta. Galera, agora temos aqui um corte do canal Placar TV. Link na descrição como créditos. Olha o que eles falaram de Palmeiras e Flamengo. Luizinho, você, para esse Flamengo e Palmeiras e Flamengo amanhã. Amanhã 8 da noite, né? O jogo no Allianz Parque. O Flamengo vem de 2-0. Vem de 2-0. Ficou até barato, né? Ficou barato. Muito. Você tem toda a razão. Ficou barato. O Quesada que estava dizendo aqui ontem... Não, você mesmo que está dizendo ontem ou anteontem. Fazer 2 gols no time do Tite hoje é bem duro, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Porque a gente já viu o Palmeiras conseguir grandes viradas, né? Puxa, aquela contra o Botafogo no ano passado. Botafogo, São Paulo na final do Paulista. Então, assim, é um time acostumado a jogos desse tipo. Só que esse Flamengo é complicado. É muito difícil você fazer 2 gols no Flamengo e muito difícil não tomar gol do Flamengo também, né? Então, eu acho que esse é um desafio muito maior do que os que o Palmeiras tem enfrentado. Mas é aquilo, né? Futebol, o Sr. Mani lembrou esse jogo de 79, a gente já viu grandes histórias. Eu acho que é o grande jogo do futebol brasileiro, esse é óbvio, né? São os 2 times mais ricos, com melhores elencos. Acho que tem tudo pra ser um jogaço e aí é isso. Às vezes tem uma expulsão, como a do Beijoca aí, que muda o jogo, enfim. Mas a expulsão do Beijoca, o Flavinho vai puxar pela memória aí. Foi no final do jogo. Isso que eu ia falar, o jogo já estava definido. Não é que expulsou e por causa eu lembro até o número da camisa que ele estava. Ele jogou com a camisa 15. 15. Você lembra quantos minutos da expulsão? O finalzinho do jogo. Já estava, acho que estava 3-1. Acho que estava 3-1. O quarto gol sai já 3-1. Aí faz o quarto gol com... Aí faz o quarto gol com o Flamengo com o jogador... Você lembra tudo também, tá vendo? É incrível. É isso mesmo. Puxando pelos meus alfarrábios. A última vez num mata-mata que o Tite levou 2-0 foi do Guarani do Paraguai em 2015 na Libertadores. Putz, 2015. Fora de casa. E foi 2-0 jogos foram depois? Foi 3 ou mais, né? Não, quantos jogos foram depois disso? Teve isso que precisa ver. Teve os jogos de Copa do Mundo. O fulano de tal não ganha do Beltrano há 23 anos. O Santos também fez um 2-0 e aí aqui ele tomou 2-1. Aí o Santos ganhou de 2-1 também. O Santos ganhou 2-0 Foi a última Copa do Brasil, não foi ele, foi o Santos. 2-0 pro Santos. Então dá pra fazer. Dá pra fazer. Não, dá pra fazer. Não é que nunca ninguém fez, não é isso. Mas esse time do Flamengo é um time muito seguro em campo, né, o Luizinho? E com muitas opções. Mesmo que o Palmeiras faça um gol, aí ele é muito difícil não tomar gol do Flamengo. Então acho que realmente o Palmeiras se complicou bastante nesse jogo de ida. Como eu falei, ficou barato. Ele tá vivo ainda no confronto, mas o Flamengo é favorito, sem dúvida. Flamengo e Palmeiras, alguma novidade no Palmeiras? Bom, o Palmeiras tem a expectativa do Estevão, né? Hoje... Desculpa, nós não vamos falar de Vasco e... Vamos também. É que a gente não acabou ainda do Flamengo. Tá. Não, é o Estevão. A novidade do Palmeiras é pra ver se amanhã ele tem condição de jogar, só isso, né? Ele ontem fez uma atividade interna. Hoje, se conseguir... Atividade interna, o que foi? Ficou trabalhando? Não, ficou na academia fazendo fisioterapia. Ficou de home office. Olha lá, assistindo a Rebeca. Assistindo a Rebeca, Palmeiras. Se o Estevão conseguir ir pro campo, tal. Eu acho que assim, Flavinho, o Palmeiras vai esconder a escalação dele até amanhã. E assim, meu feeling, eu acho que ele vai entrar meio que no sacrifício. E assim, o Palmeiras talvez não o tenha como titular amanhã, ele deve participar do jogo em algum momento e ser trabalhado para as partidas da Libertadores contra o Botafogo. Aí sim, que vai ter um tempo hábil já de recuperação. É o que eu faria. Já o Flamengo, o semana que vem deve vir completão, né? Sim, vem com o que tem melhor. Poupou jogadores no sábado. Mas o Cebolinha não vai jogar. Tá machucado, né? Tem mais que não joga. Acho que o resto joga todo mundo, viu? Pedro joga. Completo. Acho que é só o Cebolinha que não joga. Porque, olha, o Matheus Cunha, Varela, a zaga ele decide quem ele quiser, então os 4 estão à disposição. O Ayrton, o Lucas e o Vinha ali ele escolhe. Pulgar tá ok, Gerson tá ok, Rascaeta tá ok, Dela Cruz tá ok. É só o Cebolinha mesmo. Pedro e Luiz. Dá pra entender, né, cara? O programa foi antes, né? Depois que o Flamengo relacionou os jogadores. Então, dá pra entender que eles não tinham informação ainda que o De La Cruz não jogaria. Araújo, talvez, Pedro Bruno Henrique, alguma coisa assim. Muito bem. Então... Eu acho que como ele tem 2-0, ele não vai sair com 2 caras abertos. Eu não acho.
Ele vai sair ou com o Bruno Henrique ou com o Luiz Araújo. Acho que ele vai sair com o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo tá com um ritmo de jogo melhor que o do Bruno Henrique. Eu acho que ele vem com os 4 ali no meio campo. Pulgar, Gerson, De La Cruz e o Arrascaeta. Vem com esses 4, claro. Vem com esses 4. E na frente, acho que o Luiz Araújo e o Pedro. Entendeu? Acho que vai ser essa a formação do Flamengo. Mas o Palmeiras basicamente é isso, Flavio. Não há muita novidade em relação a... Nós estamos dizendo que tem mistério no Palmeiras. O mistério é esse, em relação ao Estevão. É um mistério. Dudu deve jogar, assim? Sim, tá relacionado. O Everton, Jai, foi que jogou lá no Rio. Vai botar o Marcos Rocha. Cavale quanto? Marcos Rocha. Não, você quer a escalação do Abel? Vai jogar todo mundo. Não, a escalação do Tite. Sim, escalação do Abel? Quem que você escala? A escalação do Abel. Você acha que ele vai escalar? Vai ser o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Vitor Reis e Murilo e Vanderlan. Ele vem com 3 zagueiros? Ou Caio Paulista. 3 zagueiros. 3 zagueiros. Normal. Aí Zé Rafael, Aníbal Moreno e Rafael Veiga. Rony e mais um. E Felipe Anderson. Felipe Anderson. Rony e Felipe Anderson. Por que ele não tira o Rony e coloca o Dudu? Porque o Abel entende que o Rony, para ele, faz funções de mais participação coletiva, entre aspas, do que o Dudu, né? Agora, tem que se entender que o Dudu não é para ser titular agora. Não é pra ser titular, não. A não ser que você fale assim... Mas você colocaria? Se você virar pra ele, você prefere colocar o Dudu, Flaco Lopes ou o Rony? Bota o Dudu, exatamente. Claro. Precisa ganhar o jogo. Assim, Dudu... Não adianta ter o Rony pra ficar fechando beirada. Não, o Dudu, você vai ficar na área. O Palmeiras tem um ataque baixo. Então não adianta nada você ter ataque alto, baixo, porque primeiro que o centroavante que é alto não sabe cabecear. E não sabe fazer pivô. Então não adianta nada. Você fez um gol de cabeça outro dia? Não. Enfim... O outro é baixo, ou seja, você vai ficar gastando bola na área. Então, pra ter um jogador baixo que não faz gol e um alto que não sabe jogar de cabeça, é melhor mas um cara que é mais ou menos. A pergunta que o torcedor do Palmeiras quer saber, a resposta é da seguinte pergunta. Você que tem suas informações dentro do Palmeiras, a gente sabe muito bem disso. Qual é a chance do Estevão jogar? Percentual. Queremos percentual. De 0 a 10, pronto. Os caras não estão abrindo o jogo. Eu perguntei ontem de todos os jeitos. Falou, segue lá. Tá tratando. Acho que vai pro jogo. O feeling, eu acho que ele deve participar. Se participar do jeito que estão falando, ele parte do jogo. Porque ele teve uma torção. Não foi grave, tá? Não foi grave, mas foi uma entorse. Entorse, geralmente, você tem que tratar uns 15 dias. De 15 a 20 dias, dependendo da... E quando é que foi? No jogo contra o Flamengo. Então faz uma semana. Agora, eu perguntei do Dudu, porque eu acho que é um personagem importante desse jogo. Primeiro que é um ídolo que tem muita estrela, gosta de jogo assim. Contra Vitória. E ele chegou a negociar, né? Aquela coisa da troca do Gabigol e do Dudu, e o Flamengo não quis. Então, certamente, ele tá com motivação extra para jogar contra o Flamengo, fora a decisão o Dudu, o problema do Abel é o seguinte: em nenhum momento ele tem feito o Palmeiras priorizar e os próprios jogadores aquilo que eles têm de melhor. O meia tem que ser meia, o atacante tem que ser atacante, o ponto tem que ser ponto, o lateral vai ser lateral. Ou seja, o time deles está completamente bagunçado porque tá todo mundo correndo para querer marcar e esquecendo de jogar. E esquecendo de fazer gol. O time não chuta gol. Mas é isso, o atacante tem que viver de gol. O Dudu, se ele tá voltando de lesão, você não pode dar ele distâncias enormes para percorrer no campo, sendo que ele precisa de um ritmo de jogo e de confiança para jogar mais próximo ao gol e ir gradativamente ganhando esse tipo de possibilidade. Então você vai anular o Dudu e você vai anular o time colocando ele para marcar lateral. O Felipe Anderson, que se criou nos últimos 5 anos como ponta, não pode jogar pela esquerda e ser o babá de lateral. Ele tem que ser ponta. E quando ele entrou assim, no pouco que o Palmeiras tentou fazer contra o Internacional, melhorou, porque ele jogou na função dele. Como ponta, agudo, driblando, criando oportunidade. Tem que ser assim. Você tem que valorizar o que seu time tem de melhor. Vamos lá então, galera. Vamos falar aqui de escalação, cara. Como que o Flamengo treinou nesta terça-feira, hein? Vou trazer tudo aqui agora para vocês. A escalação do Flamengo. Alan e Luiz Araújo treinam nas vagas de De La Cruz e Cebolinha. O uruguaio, em tratamento de dores no joelho direito, não viajou para São Paulo. Muito bem, o Flamengo terá 2 mudanças em relação ao time que venceu por 2-0 o Palmeiras na semana passada no Rio de Janeiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para o reencontro nesta quarta no Allianz, Tite colocará Alan e Luiz Araújo no time titular.
Pelo menos foi isso que o treinamento desta terça-feira indicou, ontem no caso, né? De La Cruz está fora da partida e nem viajou para São Paulo. Ele teve um trauma no joelho direito, que foi consequência de pancada que ele sofreu no jogo de ida e motivaram o desfalque. Recuperado de problema no músculo posterior da coxa direita, Everton Cebolinha seguiu com o time para a capital paulista, mas o treinamento indicou que ele começará no banco. Dessa forma, Luiz Araújo o substitui. O provável Flamengo que pega o Palmeiras é o seguinte: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Você concorda ou discorda desta escalação? Eu discordo, eu sou sincero, eu não preciso, sei lá, cara, eu não preciso esconder aqui minha opinião, né? Eu escalaria o Rossi. O Matheus Cunha foi bem no primeiro jogo? Cara, qualquer um teria ido bem no primeiro jogo, né? Porque a bola não chegou no Matheus Cunha. Se tivesse um cone lá, o Flamengo teria ganhado por 2-0. Cara, não estou desmerecendo o Matheus Cunha. Eu apenas gostaria que o Rossi continuasse no gol. Só isso. Matheus Cunha é ruim, é péssimo? Não. Matheus Cunha é melhor que o Rossi? Não. Então, por isso que eu acho que o Rossi é o goleiro titular e teria que estar escalado, cara. E o Alan? O Alan, meus amigos, não convence a ninguém, né? Desde que chegou no Flamengo, não mostrou o futebol que ele apresentou no Atlético Mineiro, né? Eu prefiro o Igor Jesus do que o Alan na marcação, cara, sinceramente. O Alan, todo jogo, pode ver, pode perceber, ele leva cartão amarelo, todo jogo. E ele não cria nada, galera, não cria nada. Então é um jogador que no Flamengo não jogou bem ainda, né? Eu sei que eu tô pegando pesado com o Alan, mas é a verdade, cara. É o que eu vejo. Tomara que ele queime minha língua hoje à noite, que ele arrebente no jogo e jogue bem. Tomara, cara. Vou torcer por isso. Porque esse cara no Flamengo até hoje não mostrou nada. Pelo amor de Deus, e custou uma nota, cara. Ficou caro, hein? Ficou muito caro. E tomara que dê tudo certo aí. Tomara que o Cebolinha entre no segundo tempo e daí o Tite tire esse Alan e recue o Gerson, né? É isso, galera. Deixa aqui nos comentários o seu palpite. Você gostou da provável escalação? Comente, quero saber a sua opinião. Palpite à vontade. Para você, quem passa? Tem favorito, não tem? O que será que vai acontecer hoje à noite, hein? Tomara que o Mengão vença. É isso aí. Se vencer ou empatar, tá ótimo. Se perder por 1-0, se avançar, tá ótimo também, cara. Eu não vou reclamar não se o Flamengo perder o jogo e avançar. É isso. Saudações rubro-negras e fui!